Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 19 a 34. Nós seguimos estudando, a partir do Sermão do Monte, o que significa ser um discípulo de Jesus, nesse que é o Evangelho do discipulado, o Evangelho de Mateus. E hoje nós vamos falar alguma coisa que costuma dominar o coração, até mesmo de nós, os modernos discípulos de Jesus Cristo. Leamos então Mateus capítulo 6, versos 19 a 34. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Por quê? Onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado, ou um minuto, ou uma hora ao curso da sua vida? E por que se preocupam com os que vão vestir, com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios, os descrentes, aqueles que não creem em Jesus, é que se preocupam com todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Senhor, obrigado pela tua palavra e permite-nos, Senhor, conhecer sempre mais dela, para o nosso bem e para a glória do teu nome. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. De onde é que vêm as preocupações e as angústias que sobrecarregam o coração dos discípulos de Jesus? Ora, eu e você acho que sabemos bem, um discípulo de Jesus não é alguém que deveria viver sobrecarregado. Será que as promessas de Jesus não são claras o suficiente para que eu e você as compreendamos e vivamos por ela? Se nós olharmos para esse texto, nós chegaremos à conclusão de que nenhuma grande explicação seria necessária nesta noite. Jesus é suficientemente claro, mas porque nós queremos desfrutar e degustar mais a respeito do seu ensino é que nós iremos pregar. Mas a instrução é clara. A instrução do Senhor é clara. Será que nós esquecemos que o nosso Senhor, muito gentilmente, é aquele que nos diz para nós virmos a Ele, nós que estamos cansados e sobrecarregados, e Ele nos dará descanso? Jesus nos diz que Ele veio e que tudo aquilo que Ele fez tinha um objetivo, que era nos dar vida, e vida em abundância. Permita que eu reforce alguma coisa que eu sempre digo a vocês aqui na Antioquia, e talvez seja a primeira vez que você que está em casa esteja ouvindo. Se nós não experimentamos as dádivas divinas, se as promessas de paz que Deus tem para nós, de alegria e de consolação, não são experimentados por nós, então o problema não está do lado de Deus. Na maioria das vezes, se você não consegue captar os sinais de uma rádio, o problema não está no lado do transmissor, o problema está do lado de quem recebe.
A mensagem que deveria chegar clara aqui do nosso lado é claro. Porque, afinal de contas, Deus é um emissor de amor perfeito. Toda a sua palavra é uma reafirmação do seu amor por nós em todo o tempo. Deus nos fala que Ele nos ama. Mas nós colocamos tantos obstáculos no meio. Pecado, cobiça, formas equivocadas de pensar, rancores. Tanta coisa a gente coloca no meio que a mensagem do Pai de amor por nós, ela chega aos nossos ouvidos quase como imperceptível. O rádio foi quebrado na queda. E eu e você até hoje experimentamos esse defeito de sintonia. E por isso o nosso coração hoje se angustia e se preocupa em demasia. Nós precisamos lembrar, meus irmãos, o quanto nós somos amados. Nós precisamos ser lembrados de onde deve estar o foco do nosso amor, ou então nós jamais iremos experimentar a plenitude do amor, a plenitude de vida, a plenitude de paz no coração que o nosso Pai pode e quer nos dar. É justamente para que nós voltemos esse nosso foco para o amor, é justamente isso que Jesus faz aqui nesse texto de hoje. Quando o amor é foco, um discípulo de Jesus vai saber reconhecer que o Pai é o nosso grande tesouro. O Pai é o seu grande tesouro. Mas como é fácil a gente perder isso de vista? Como é fácil a gente perder isso de vista? Primeiro, nós perdemos isso de vista quando o nosso tesouro está no lugar errado. Veja os versos 19 a 21. Quando nós perdemos de vista o quanto eu e você somos amados por Deus, é muito fácil que se instaure no nosso coração, no meu coração, no seu coração, um medo. Quando você se esquece que você é amado, você passa a ter medo. E o medo é a raiz da ansiedade. Quando você não sabe o que o amanhã te traz, e isso é verdadeiro porque realmente a gente não sabe o que vai ser o dia de amanhã, é muito fácil a gente buscar um lugar onde você possa encontrar algum refúgio. Todo esse texto de hoje nos fala a respeito dessa tentativa desesperada do homem de encontrar abrigo no meio da tempestade. Eu contei essa ilustração hoje de manhã e agora eu conto ela de novo. Quinta-feira, eu saí daqui da igreja por volta de 4 horas da tarde e fui até em casa, deixei minhas coisas e porque eu precisava ir até um sacolão perto da minha casa buscar algumas frutas e alguns legumes. E eu estava de moto, para variar, né? Eu olhei para o céu todo escuro, falei, eu acho que não vai dar muito certo isso. Mas aí eu entrei em casa e perguntei para a Alexa, né? Para Alexa, vai chover? Ela disse, não vai chover. Existe 45% de probabilidade de chuva hoje às 5 horas da tarde. Eu falei, bom, ok, então acho que 45 dá para arriscar. Eu saí de casa, de moto, sem a capa de chuva, e quando eu estou voltando, eu passo no sacolão, compro as coisas. Quando eu estou voltando, o temporal desaba. Eu já estava encharcado, fazendo orações imprecatórias contra a Alexa, quando eu vejo, perto da minha casa, um suposto abrigo. Um toldo feito de telhas em frente a uma loja abandonada. Então eu encosto a moto, corro para debaixo da cobertura para pelo menos esperar a chuva diminuir ou passar. Mas então eu começo a sentir um monte de gotas caindo em cima de mim. Aquele era um toldo de telhas, mas todas as telhas tinham furos. As telhas todas furadas. Meus irmãos, é assim a segurança que a gente consegue alcançar nesse mundo. Essa é a segurança que você encontra quando você busca refúgio nos tesouros desse mundo. Uma segurança cheia de buracos. Uma cobertura falsa que não consegue resistir às tempestades da vida. Deus afirma ser o nosso socorro. Deus afirma ser o nosso refúgio, bem presente na tribulação. Mas quem é que diz que nós damos ouvidos? A gente prefere acreditar nas Alexas do mundo, não é mesmo? Alexas que nos dizem, compre. Guarde dinheiro, invista na melhor escola e no melhor plano de saúde que o seu dinheiro pode comprar. Troque de celular todo ano. Compre um carrão para você, mesmo que em 60 prestações que vão estrangular o seu orçamento.
mas o teu status, a tua posição social vão estar intocadas. Em resumo, acumule tesouros sobre a terra. É assim que as Alexas do mundo dizem. Acumule tesouros sobre a terra, porque esses tesouros vão garantir para você um lugar melhor para a sua família e para você. Veja só, Jesus não está aqui, é bom que se diga, condenando a previdência, o cuidado. Né? Veja o que ele diz lá em Provérbios capítulo 6, versos 6 a 8. Vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Observe os caminhos dela e seja sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No verão prepara a sua comida. No tempo da colheita, ajunta o seu mantimento. Não existe problema em você ajuntar no verão para quando o inverno chegar. Isso aqui é alguma coisa que a Bíblia ordena, que você seja cuidadoso, que você seja cauteloso. O problema é você colocar a sua certeza de segurança em alguma coisa, em um lugar que passa. Um lugar onde a traça e a ferrugem, ou seja, as circunstâncias naturais, elas corroem. Ou então onde o ladrão, o elemento humano, pode roubar. Esse é o problema, é você depositar a sua segurança nessas coisas. Como é que você acha aqueles que há um tempos atrás, depositaram todas as suas economias em ações das lojas americanas? Eu conheço quem na explosão do varejo promovido há anos atrás, por causa do crédito barato, investiu tudo o que tinha, ou pelo menos quase tudo o que tinha, em ações do Magazine Luiza. Hoje, essa pessoa passa dificuldade, porque esses papéis viraram exatamente o que eles são. Papéis, sem valor algum. Puf! Tudo se vai, tudo desaparece. A esperança de alegria, a esperança de satisfação, elas se vão. Mas Jesus aponta para nós um caminho melhor. Guarde o seu tesouro no céu. O céu é um banco estável. É um lugar onde não existe decadência. É um lugar onde ninguém pode assaltar. E é claro que ninguém pode assaltar. O guarda do céu é muito forte. O tesouro do céu, na época de Jesus, estava muito associado à ideia de generosidade com o pobre. Aquilo que nós chamamos de caridade. Por isso nós lemos no texto paralelo Jesus dizendo lá em Lucas: vendam os seus bens e deem esmolas, façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável no céu, onde o ladrão não chega nem a traça corrói. Tesouro no céu associado à generosidade. É um chamado a que eu e você exercitemos essa generosidade. Até porque a generosidade, meus irmãos, é alguma coisa que coloca o nosso coração e as riquezas no seu lugar certo. Ser generoso quer dizer para a riqueza: olha, eu domino você, não você me domina. Seja liberal para o pobre, especialmente se ele for da sua família. E se ele for da sua família na fé, da igreja. Pratique a justiça, fale em favor daquilo que é certo. Esse é o tesouro acumulado no céu, boas obras. Porém, me permitam ir um pouco além aqui. Jesus não chama a Deus de o Pai que está nos céus? Que tesouro maior pode ser ajuntado por nós que não o nosso relacionamento com o Pai? Se o Pai é que está nos céus, Ele é o tesouro a ser buscado. Eu digo isso porque é muito tentador a gente buscar a Deus por aquilo, muito mais por aquilo que Ele oferece do que por quem Ele é. Não ajunte tesouros nos céus porque isso vai te trazer uma esperança de recompensa, ou porque você vai se sentir mais seguro. Não faça boas obras por causa disso. Ajunte tesouros nos céus porque o seu maior tesouro já está ali. É o teu Pai, que te ama incondicionalmente. Ajunte tesouros nos céus porque você quer ver o nome do seu Pai engrandecido. Porque essa é a sua resposta de amor a tudo que Ele faz por você. E se as tempestades vierem, você vai saber que você está seguro. O nosso coração está onde está o nosso tesouro. Veja o verso 21. Se o coração está nos céus, ali vai estar a sua segurança. Se o teu coração está no céu, ali vai estar a tua alegria, a tua satisfação. Como é que você não vai colocar o seu coração nas riquezas sobre a terra? Como é que você vai fazer isso? Penetre cada vez mais na profundidade do amor de Deus.
Conheça-o mais e mais. Cultive esse relacionamento em oração, em meditação na sua palavra. Pratique mais e mais esse amor em ações de generosidade. Esse tesouro nada e ninguém mais vai poder tirar de você, porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas voltemos agora os olhos para a terra mais uma vez. A gente está olhando para o céu, vamos voltar para a terra mais uma vez, para a cobiça que nos domina. Segunda coisa que faz com que a gente perca a vista de que o Pai é o nosso maior tesouro é quando o nosso tesouro nos domina. O que nós amamos captura o nosso olhar. Aquilo que nós amamos, aquilo pelo qual nós somos apaixonados, atrai o nosso olhar. Você conhece essa cena? Alguns, talvez mais perto temporalmente do que outros. O garoto chega na escola, ele está apaixonado por uma menina. Existe um monte de gente no pátio ali, naquela confusão natural da entrada, quando ele vê a garota que ele é apaixonado. Quando ele a vê, parece que todo o resto perde a cor. Parece que tudo perde o brilho. A única coisa que ele vê é aquela garota, o seu desejo, a sua preferida. Todo o resto perde a luz quando ela está por perto. O rei Acabe, certo dia, olha pela janela do seu palácio em Samaria e ele vê, ao lado do palácio, uma vinha, um campo de uvas muito bonito, prestes a serem colhidas. Então Acabe manda um representante, um corretor imobiliário, a Lopes de Israel. Eles estão em todo lugar, devem estar em Israel também. Né? O quinto andar de Israel. Olha, eu quero comprar essa vinha de você, Nabote. Mas Nabote diz, não, eu não posso vender essa vinha, ela é parte da minha herança. Tá bom, o corretor volta e fala, Acabe, não deu certo, rei. Aí Acabe fala, oferece mais, vai, aumenta a oferta aí, né? Quem sabe ele não está fazendo aquele joguinho que a gente conhece, né? Fala que não vai, não vende, mas a gente oferece um pouco mais, quem sabe ele topa, né, o negócio. Mas aí o corretor vai lá novamente, bate na porta de Nabote e Nabote diz, não tem negócio. Aqui não tem acerto, não tem conversa, eu não vou vender. Então o rei se torna tremendamente mal-humorado, não quer comer, diz que a vida não tem sentido se ele não tiver aquele pedaço de terra. Então ele vai conversar, a rainha Jezabel chega para ele e fala, o que está acontecendo contigo, meu amor? Por quê? Por que você está tão chateado? Por que tão triste? Por que tão se lamentando tanto? E ele diz, esse cara aí do lado, eu queria comprar o terreno dele, ele não quer vender, olha que vinha bonita, eu não consigo ser feliz, Jezabel, se não for por isso. E Jezabel diz, não tem problema, você não é o rei, ô banana? Você não é o rei? A gente arma um negócio aí e o cara, a gente dá um fim no cara e você fica com o terreno, e assim ele faz. E assim eles fazem, eles matam Nabote e pegam a vinha. O resumo é que essa é a gota d'água para a ira de Deus se exercitar contra esses dois perversos. Porque quando eles fazem isso, um profeta, sai o corretor dizendo que o negócio é fechado, bate um profeta na porta e diz, olha, o negócio é o seguinte, esse campo onde vocês compraram é justamente o lugar onde os cães vão lamber o sangue de Jezabel. E assim acontece. É claro, essa história tem diversas liberdades narrativas da minha parte. É claro, né? Mas ela é bem ilustrativa a respeito do que você tem nos versos 22 a 20 e 23 do nosso texto. Quando você perde a visão do amor do Pai, quando você perde a visão do que o amor do Pai proporciona a você, é muito fácil que o seu olhar seja capturado por ilusões e falsas promessas de alegria e de segurança. Nós somos príncipes e princesas de Deus. Tudo é nosso comprado pelo sangue de Jesus. No entanto, nós nos rebaixamos à condição de mendigos, lambendo as migalhas do mundo, valorizando mais o que o mundo dá, mais do que aquilo que nós temos com o Senhor. Seus filhos são como os meus? Talvez sim. Você prepara a refeição mais gostosa. Aquela papinha. Sabe, Cláudia, quando as crianças eram pequenas? Papinha cheirosa, cheia de legumes, toda bonita, não é, Cris? Toda gostosa, comida cheirosa mesmo, aquela sopa, aquela papinha deliciosa. Teu filho coloca aquilo na boca e diz, eca, que nojo, está assistindo muito a Peppa Pig? Aí vê o Jorge, né? Aquele porquinho santo, e diz, eca, né? Que nojo, eu não quero comer isso. Então ele sai da mesa e vai brincar. Aí o santo, enquanto você está comendo, fazendo o seu jantar,
você está se alimentando, o santo corre para o jardim, ou então corre para o vaso, pega a terra e nhaque, joga para a boca, e ainda diz, que delícia. Não é assim? Tudo muito gostoso, né, Neemias? Estes somos eu e você. Estes somos eu e você diante daquilo que o Pai nos deu. Jesus nos mostra aqui nesses versículos que aquilo que enche os nossos olhos nos domina. Se o que enche o olhar são as trevas da ilusão, essas trevas não vão ser apenas um pensamento momentâneo. Elas vão te dominar completamente. Elas vão ser a tua vida. Você conhece pessoas assim? O mundo, aliás, inclusive as aplaude. São pessoas que têm uma meta, que têm um propósito. Eu quero ter o meu primeiro milhão aos 30 anos. Eu quero alcançar 1 bilhão de visualizações no YouTube. Conhece gente assim, Otávio? Eu quero alcançar 1 bilhão de curtidas. Aquela casa ali no Jardim Europa, Daniel, é naquela casa que eu vou morar. Elas têm uma meta, elas têm um objetivo, elas têm um propósito. E a gente considera essas pessoas como inspiradoras. Mas qual foi o custo para elas chegarem onde elas chegaram? Que valores? Quantas pessoas? Quantos relacionamentos foram pisoteados em busca de um alvo? Pior ainda, quando você pensa que esse alvo vai te satisfazer e quando você chega nele, você descobre que esse alvo não é satisfatório. Aí você continua na corrida desesperada porque você quer o seu 2º milhão, você quer a sua casa, que você já tem a do Jardim Europa, você quer a sua casa de veraneio, você quer agora os 2 milhões de seguidores. Mas os olhos podem ser capturados também pela luz. Não só pelas trevas, mas pela luz. Pela luz do mundo. Jesus é aquele que quebra as trevas das nossas ilusões. Ele nos faz contemplar mais uma vez a luz da glória do Pai. A luz daquele que é o nosso maior tesouro, perante o qual todo o resto, mesmo a luz mais brilhante, são trevas. Pense na seguinte ilustração, muito pobre para descrever o que eu quero dizer, eu sei, mas pelo menos guardo o conceito aqui. Você está feliz da vida. Você está feliz da vida. Estou profetizando, receba. Você está feliz da vida porque com muito custo você conseguiu juntar um dinheirinho e você vai conseguir fazer aquela sonhada viagem para Paris. Ou então para qualquer lugar onde você queira estar. Você chega ao portão de embarque e a atendente da companhia aérea, muito gentil, diz que o voo tem um problema. E por conta disso você vai ter de esperar um pouco mais. Um atraso de 8 horas no seu voo. Você, lógico, já começa a ficar emburrado. Então ela diz para você, olha, nós podemos providenciar o reembolso do valor da passagem se o senhor quiser. Mas se o senhor ou a senhora decidir esperar, nós vamos colocar você na primeira classe. Você vai para Paris com todo o conforto. O que é que você escolheria? Eu acho que a maioria de nós abriria a mão da satisfação imediata para poder desfrutar o luxo da primeira classe. Aquele lugar do avião onde você come do bom e do melhor à vontade. Você escolhe o cardápio. E não é aquele saquinho de amendoim com água que você tem na Gol. Não, você escolhe o melhor que você quiser. Em alguns aviões você vai ter uma suíte privativa, até com chuveiro. Cadeira aqui, reclina 180 graus e vira uma cama. Não é mesmo? Mas quando se trata da vida real, quando não é uma ilustração como essa, quando se trata da vida real, que você trocaria pela primeira classe, por esperar 8 horas, nós batemos o pé, nós choramos e nós murmuramos porque nós preferimos viajar agora, no perrengue da classe econômica da vida. Que tal nós sermos iluminados pela luz do amor divino? Que tal se você tirar dos seus olhos essa ilusão do imediatismo? Essa noção de que alguma coisa agora pode ser melhor do que esperar aquilo que Deus tem para você. Mesmo porque, quando as trevas nos dominam, elas nos tornarão em seus escravos.
Esse é o terceiro ponto que nos faz perder o foco do nosso maior tesouro, que é o nosso Pai, quando o nosso tesouro nos escraviza. Você se lembra das palavras do Shema, o famoso hino que Israel cantava todos os dias pela manhã? Está lá registrado em Deuteronômio 6. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Qual é o ensino contido aqui no Shema? Deus é um só, e Deus deve ser amado e servido com tudo aquilo que nós temos, que nós somos, que nós possuímos. Basicamente, o Shema é sobre isso. O que acontece quando a confiança que nós deveríamos depositar no Senhor é transferida para as riquezas? As riquezas, então, passam a ser o nosso Deus, e eu e você vamos passar a servi-las de todo o coração, com toda a nossa alma e com todas as nossas forças. Esse é o sentido do verso 24 do nosso texto. Quando os tesouros desse mundo são grandes demais, Deus se torna muito pequeno. Deus se torna, na verdade, desprezível. E se a vontade dele é um obstáculo a que eu realize os meus desejos, o que é que importa? Problema dele. Que direito ele tem? Que direito Deus tem de se opor à minha felicidade? Você já ouviu essa frase em algum lugar? Às vezes ela aparece por alguns tolos na mídia. Se Deus quer se opor à minha felicidade, eu o rejeito. Ele não tem o direito disso. O verso expõe, meus irmãos, esse verso 24, a nossa relação com os tesouros desse mundo por aquilo que ela de fato é: idolatria. É o serviço a um Deus falso, a quem nós nos entregamos devotadamente, sem nenhuma restrição. Existe um exemplo bíblico de como essa devoção é maligna. Quando você olha para a história de Israel, você percebe algo. De que Israel, no início, se dispôs a servir somente ao Senhor. Mas o tempo passou, o povo de Deus começou a se misturar com as nações que estavam ao seu redor, e então Israel passou a seguir os cultos dos deuses deles. E quando Israel olhava para o culto dessas outras nações, esses cultos eles eram muito mais atrativos, sensorialmente falando. Havia danças, né, Paulo? Havia danças nesse culto. Havia bebedeira, havia orgias, banquetes imensos. Enquanto Israel olhava para o tabernáculo, aquela tenda primeiro ou depois para o templo, e era aquele cheiro de carne queimada o dia todo. Você já deixou carne queimar em casa, Silvia? É um cheiro ruim, não é? Era o dia todo. O dia todo. Outra coisa, os deuses dessas nações pareciam ser deuses muito mais legais. Os deuses dessas nações não eram tão exigentes assim quanto a moral. Eles eram tão bacanas, Cris, mas deuses tão bacanas, que se você quisesse adorar outros deuses, não tem problema. Você quer adorar Yahvé também? Tudo bem, vai lá. Não tem problema nenhum você fazer isso. E Israel caiu nessa história. O Deus de Israel, um Deus exclusivista, ciumento, exigente. Entre esses deuses estranhos, havia um que foi uma tremenda dor de cabeça para Israel. O nome desse Deus era Moloque. Era o Deus dos vizinhos do norte de Israel, os amonitas. O culto a Moloque, né, era um culto que se baseava em sacrifícios humanos, principalmente de crianças, que eram queimadas vivas em adoração a esse Deus. Se você quisesse agradar a esse Deus, Sônia, você pegava o seu filho, levava ele até lá e jogava o seu filho no fogo, vivo, para servir a Moloque. Muito diferente de hoje em dia. O que você acha? Os deuses deste mundo, os nossos tesouros, são bem mais atrativos do que valores como justiça, generosidade, altruísmo, ainda que se elogie essas vantagens, essas virtudes sejam elogiadas por todos. Mas os deuses desse mundo, eles são muito mais interessantes. Os deuses desse mundo não são exigentes. Eles dizem que você pode servir a eles as riquezas e a Deus também sem nenhuma dificuldade. Ganhe quanto dinheiro você puder.
Viu, Marcela? Ganhe bastante dinheiro mesmo, sabe por quê? Porque o seu dízimo vai aumentar. As desculpas parecem ser válidas. Eu faço isso para melhorar a educação dos meus filhos, para dar conforto, para dar coisas boas para a família. Mas na ponta do lápis, qual é o custo? O que é que está sendo queimado a Moloque? O nosso domingo? Dia que o Senhor reservou para que a gente descanse, restaure as nossas forças, agradeça pelas suas bênçãos, sejamos tratados pelo povo de Deus, cultivemos os nossos relacionamentos familiares. O que está sendo queimado no altar de Moloque hoje? Os nossos filhos que nos veem em casa muito menos do que eles poderiam? O que está sendo queimado no altar de Moloque? A nossa saúde consumida no excesso de trabalho, no excesso de preocupações? O nosso casamento ao qual nós não dedicamos um tempo de cultivo, de deleite? O que está sendo queimado no altar de Moloque? Os nossos valores, a nossa honestidade, a nossa integridade? O que é que está sendo queimado no seu altar a Moloque? Deus não se agrada que nós sirvamos a ídolos. Não é apenas uma questão de exclusividade ou de ciúmes. É que Deus inseriu a mim e você numa comunidade de pacto, de aliança, em que Ele se dispôs livremente a nos abençoar, quando eu e você ainda éramos seus inimigos. Ele nos comprou pelo sacrifício de Jesus Cristo. Deus tem a mim e a você como seu tesouro pessoal. Será que Deus, depois de ter feito tudo aquilo que fez por mim e você, Ele deveria se contentar com o nosso desprezo? Mas vamos adiante. Essa escravidão às riquezas desse mundo cobra o seu preço numa alma atribulada. Nós perdemos o foco que o Pai é o nosso grande tesouro quando o nosso tesouro é uma fonte constante de preocupação. Os versos 25 a 34 são certamente a seção mais conhecida de todo o nosso texto de hoje. Jesus vai lidar aqui com a nossa ansiedade. Mais tarde, Paulo vai dizer no 4º capítulo da sua carta aos Filipenses que nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma. Você conhece o verso. E aqui a gente tem as razões porque eu e você não devemos ficar ansiosos por coisa alguma. Veja só, Jesus está falando aqui a respeito de comer, beber e vestir. São as coisas que nós julgamos como necessárias à nossa sobrevivência, as coisas que nós consideramos como as mais essenciais. Mais uma vez, o que está em jogo aqui é a questão da segurança. Jesus está falando aqui de coisas que eu e você acreditamos que colocam a nossa existência em risco. Ele vai lançar luz sobre as trevas da nossa ansiedade através de algumas perguntas. E nós vamos vê-las aqui ao longo do nosso caminho. Mas a pergunta sobre todas as perguntas, a maior de todas as perguntas que está sobre todas elas é: o que você considera como essencial é realmente o essencial? Aquilo que você tem por essencial é realmente o essencial? Vejamos. Primeiro, Jesus nos chama a considerar as aves dos céus. Jesus nos chama a considerar as aves do céu. Vinícius, diz uma coisa. Você, quando você olha pela janela e tem um passarinho, você já viu um passarinho puxando um arado? Algum de vocês já viu um passarinho com uma enxada nas costas? Será que algum de vocês já viu um passarinho entrando no banco dos pássaros para fazer um depósito? Depois, Jesus nos chama a considerar os lírios ou as flores do campo. A tradução aqui é lírio, mas pode ser qualquer flor do campo, na verdade. Você já viu uma rosa fiando? Você já viu um amor perfeito, aquela flor que tem um sorriso num tear? Hein, Adriana, que tal a Samambaia Fashion Week? Já viu? Algum de vocês já viu isso? Você já viu as aves do céu? Você já viu os lírios do campo tomando Zolpidem, tomando Alprazolam, tomando Rivotril, tomando Sertralina? Mas muitos de vocês tomam até mais de um desses remédios. Eu sei porque essa semana eu fiz uma pesquisa informal no Instagram. Ah, era para isso. Muitos de vocês tomam até mais de um desses remédios. Eu tive uma resposta que me disse, não daqui, mas que toma todos esses remédios. Todos. Que tal você considerar o que Jesus está dizendo aqui? Considere o macrocosmo.
Essa vocês vão gostar, crianças, presta atenção. Considere o macrocosmo, o espaço do universo. Os cientistas falam em bilhões de anos-luz o tamanho do universo. Há mais estrelas no céu do que você possa contar. Segundo a ciência, Otávio, a gente consegue ver apenas 5% de tudo que existe no universo. 5%. E olha que a gente hoje em dia tem um James Webb lá, aquele telescópio super avançado, James Webb. Mas sabe o que os Salmos nos diz a respeito das estrelas? Que Deus conhece cada uma delas pelo nome. Você vê só 5%, mas Deus conhece as estrelas pelo nome. Deus sustenta as estrelas nas suas órbitas. Deus faz com que elas brilhem a cada noite como cantores de um coro celestial de glória. Agora o microcosmo, essa vocês vão gostar mais ainda. Ou então vão sair daqui apavorados. Olha para a tua mão agora, de verdade, olha para a tua mão, você que está em casa também, olha para a tua mão. Dá uma olhadinha nela. Estima-se que nas suas mãos, neste exato momento, existam 1,5 trilhão de bactérias. Isto é o número 15, seguido de 8 zeros. Quem é que alimenta essas bactérias? Ainda que de maneira que às vezes nos sejam dolorosas. Considere o homem. Você sabia que no relato da criação em hebraico... Aí, Paulo, essa é boa, hein? Para guardar, para usar lá com a aula do professor Sebastião. Olha lá. Você sabia que no relato da criação, o sexto dia, o dia da criação do homem, é o único dia em que é usado o artigo definido? Em hebraico. No hebraico, todos os outros 5 dias são fez-se dia, fez-se dia, fez-se dia, fez-se dia, fez-se dia, até que nós chegamos ao sexto dia. E então você lê, fez-se o dia. Não é coincidência. Esse sexto dia é o dia em que o único ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus foi gerado. Se Deus cuida de aves, se Deus cuida de flores, se Deus cuida de bactéria, se Deus cuida de estrelas, Ele não vai cuidar de quem é a coroa da criação? Considere que Deus cuida bem até mesmo de homens maus. Deus cuida bem até de quem o despreza, de quem o rejeita, de quem zomba dele. Você se lembra daquela zombaria que aconteceu no carnaval do ano passado, salvo engano, ou retrasado, de um Jesus na avenida com o diabo ali? Você se lembra da história, não é? Deus cuida dessas pessoas. Você se lembra do especial do Porta dos Fundos, que deu todo aquele bafafá? Deus cuida do Fábio Porchat. Ou a chuva cai só na fazenda dos crentes? Ou só os presbiterianos têm trabalho, casa, comida na mesa? Será que somos só nós os eleitos que temos essas coisas? Vamos mergulhar um pouco mais fundo e nos envergonhar um pouco mais da nossa ansiedade, da nossa preocupação excessiva? Deus cuida assim de aves, Deus cuida assim de flores, Deus cuida assim de estrelas, Deus cuida assim de bactérias, Deus cuida assim de homens maus, segundo a sua graça comum. Como é que você acha que Ele vai cuidar agora daqueles que são os seus filhos? Porque como Paulo nos lembra lá na sua carta aos Gálatas, é o que nós somos. Nós éramos inimigos, nós éramos escravos do pecado, nós estávamos alheios à sua vontade, nós éramos malditos pela desobediência à lei, mas Deus, pelo muito que nos amou, nos entregou o seu Filho para sofrer a nossa morte, para receber sobre si a nossa condenação, de modo que eu e você, agora, nós os que cremos, somos recebidos como filhos, como parte da família de Deus. Você é pai? Temos alguns pais aqui, talvez nos assistindo também. Jesus vai dizer mais adiante que nós, mesmo sendo maus como somos, por natureza, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. É claro, talvez não seja essa a sua experiência, talvez você seja fruto de um lar desfeito, de um pai ausente que abandonou, de um pai abusivo.
eu realmente lamento por você, eu choro a sua dor com você. Eu sei como um pai assim pode deixar marcas profundas nos seus filhos, a ponto da pessoa não conseguir identificar Deus com a figura de um pai. Eu entendo isso. Mas eu peço a você que me suporte por um instante. Pais geralmente são aqueles que nutrem e cuidam dos seus filhos. O que é que você acha que Deus quer dizer quando ele chama, que Jesus quer dizer quando ele chama Deus de pai? Leiamos novamente o verso 32, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Duas lições aqui nesse texto. Quem se preocupa não sabe o pai que tem. Quem se preocupa em demasia não sabe o pai que tem. Preocupações excessivas para a vida não são para os que creem em Deus e que têm a Deus como pai. Preocupação excessiva, como eu indiquei na leitura, é coisa para descrente. É o que Jesus está dizendo aqui. Segunda lição desse texto aqui, desse verso. Se você tem a Deus como pai, ele sabe muito bem do que é que você precisa. Não é da sua cobiça vazia, não é da sua necessidade, mas Deus sabe do que você necessita, qual é o necessário para a sua vida. Agora, alguma coisa a ser lembrado para que você lance fora a sua preocupação de uma vez por todas, sua preocupação excessiva de uma vez por todas. 2 textos. Pode ir na sequência aí, está aqui. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Você acha que Deus não ama você? Olha para esse texto. Segundo, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus entregou por você o seu filho, você acha que o comer, beber e vestir ele não vai cuidar? Saber disso permite que nós voltemos o nosso foco àquilo que é realmente importante. Uma ilustração aqui. Suponhamos que você esteja desenvolvendo um projeto importante na sua casa, que vai gerar muito lucro para a sua empresa, que vai gerar reconhecimento para você. Mas você tem uma casa grande, você tem filhos como eu que fazem bagunça danada, você tem cachorro que soltam pelo pela casa inteira. Você precisa cuidar da casa também e fazer o processo. Diga uma coisa, você iria conseguir fazer as duas coisas com excelência? Cuidar da casa e fazer o projeto? Agora, você contrata uma empregada. Ela vai cuidar da casa por você, ela vai tomar conta das crianças, ela vai dar banho no cachorro. Que tal o seu projeto agora? Melhor assim? E a casa, você acha que ela vai ser melhor cuidada do que você poderia? Veja o verso 33. Se o necessário já está feito, ou seja, as coisas mais essenciais já estão feitas por Deus e bem feito, você pode se dedicar muito mais a Deus e àquilo que Ele deseja. De modo simples, você vai se dedicar com muito mais empenho, com muito mais carinho, você vai cultivar muito melhor o seu relacionamento com Ele, quando você abandonar as preocupações, quando você entender que aquilo que é o essencial já foi cuidado. Você vai trabalhar, sim, é claro, com empenho para cuidar da sua família, mas a razão principal para você trabalhar não vai ser você garantir o seu futuro, mesmo porque, como Jesus nos lembra no verso seguinte, no último verso do nosso texto, cada dia tem o seu próprio mal. O seu alvo para trabalhar, seu alvo maior vai ser para que Deus seja glorificado, para que Deus seja honrado, para que o reino dele seja conhecido por quem ainda não é. Cuidar daquilo que nós pensamos ser essencial passa a ser um acessório. Quando você coloca combustível no teu carro, a preocupação principal não é o combustível, é onde você quer chegar, não é verdade? O principal não é o combustível, é onde você quer chegar. O essencial é o destino. O seu foco, meu irmão e minha irmã, é buscar a cada dia novas formas de amar a Deus. É engrandecer o seu nome com a sua confiança. É dizer à sua alma atribulada, perturbada por tanta ansiedade, as palavras do salmista no Salmo 42. Por que é que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. É dizer que o teu reino venha, antes de dizer, dá-nos o pão de cada dia. Nós vimos então que o Pai é o verdadeiro tesouro do discípulo. Nele deve estar a nossa confiança quanto ao dia de amanhã.
Agora uma palavra aos nossos visitantes. Uma palavra aos nossos visitantes. Físico e virtual. Você é bem-vindo aqui, nós estamos muito felizes que você possa buscar a Deus conosco. Nós amamos o Pai, nós queremos que você também o ame, que você confie nele, que você descanse nele. Mas deixa eu dizer uma coisa, ninguém pode provar o cuidado completo, perfeito, pleno do Pai, de Deus, a menos que seja através de Jesus Cristo. É somente Jesus que pode nos fazer filhos do Pai. Mas, para o nosso visitante, eu preciso contar também 2 segredinhos a respeito desta igreja, da Antioquia. Primeiro segredinho que eu quero contar para você que está me assistindo é que essa é uma igreja formada por pecadores. Gente que foi perdoada por Deus, sim, mas ainda assim, pecadores. Você não pode esperar de nós perfeição. Uma perfeição que você também não tem. Se você procurar perfeição, eu já digo para você, você não vai encontrar aqui não. E é por isso que eu te conto um segundo segredo. Porque essa é uma igreja imperfeita, eu vou contar para você um segundo segredo a respeito da Antioquia. Esta igreja é uma igreja de gente ansiosa. Essa igreja é uma igreja de gente ansiosa. Meus irmãos da Antioquia, queridos irmãos da Antioquia, eu os amo profundamente. Eu espero que vocês já saibam disso. Eu já os conheço, na sua maioria, há algum tempo. Eu conheço os seus desafios, eu conheço as suas dores, eu conheço aquilo que alegra vocês, eu conheço aquilo que os entristece. Eu conheço as suas deficiências, eu conheço também a capacidade de cada um de vocês, porque vocês têm me acolhido amorosamente no seu coração. Por isso mesmo, eu sei que a ansiedade é um mal que aflige a muitos de vocês. A muitos de vocês. Como seu pastor, como seu amigo, eu não quero mais ver nenhum de vocês sofrendo por causa do dia de amanhã. Eu não quero ver vocês sofrendo mais por coisas que estão além do seu controle. Não seria esse o dia oportuno para nós aprendermos todos a lançarmos a nossa ansiedade sobre aquele que tem cuidado de nós? Vamos orar.